Câncer! Bem-vindos ao Pela Deusa Tarô. Eu sou a Fernanda. Vamos dar uma olhadinha nas energias para o mês de agosto de 2020? Vamos lá. Câncer, vou fazer o seguinte. Primeiro a gente começa tirando uma perguntinha aqui. E essa pergunta vai dar a tônica da nossa leitura, ok? Aí depois, com o tarô, com os outros oráculos, a gente vai entendendo o porquê que você tem que se fazer essa pergunta. Quer dizer, tem que, é meio tipo, né? Porque você deveria se fazer essa pergunta, já que você chegou até aqui, ao Pela Deusa, para ouvir essa mensagem, com certeza isso vai dar uma ressoada. Se não ressoar, se você achar que, oi, nada a ver, faz o seguinte. Olha o teu signo ascendente, olha o teu signo de lua, porque de repente lá tem alguma mensagem para você, tá bom? Então vamos lá. Câncer, o que você mais aprecia no ou na, seu ou sua, companheiro ou companheira? Como esse relacionamento vai enriquecer a sua vida? Vamos ter uma leitura sobre relacionamentos, Câncer. E se você não tem alguém, tipo, se você não tem um namorado, namorada, né, alguém amorosamente aí na tua vida, pensa no tipo de relacionamento que você está tendo no momento. Tipo, você tem uma amizade ou algum relacionamento que seja importante para você, pai, mãe, filho, filha, enfim, tá? Você vai saber qual é o relacionamento que eu estou falando. Vamos aqui tirar agora com o oráculo do pão. Aquela energia mais geralzona, assim, para já começar a responder essa pergunta. E eu vou, de novo, vou repetir a pergunta aqui enquanto eu embaralho. O que você mais aprecia em seu companheiro? Como esse relacionamento vai enriquecer a sua vida? Curiosa essa pergunta. Disciplina. Então, para algumas pessoas, para alguns cancerianos, a convivência com essa pessoa, com esse companheiro aí, está trazendo noção de disciplina, está trazendo um maior contato com a disciplina, está ensinando disciplina, ou pode ser também que você esteja ensinando disciplina para alguém. Tipo, se você está se relacionando, se aqui eu estou falando de um relacionamento de mãe e filho, pai e filho, de repente é isso. É essa a dinâmica de disciplina, ok? Vou ler o que a carta diz. Quando aceitamos e nos submetemos à ordem natural do universo, nos deixamos fluir, nos conectamos à sabedoria e abrimos nossa mente e nosso coração ao aprendizado. Então aqui, eu estou entendendo que essa leitura vai falar bastante sobre os aprendizados que são obtidos através dos relacionamentos. E aí a gente pode estar falando de relacionamento amoroso ou não, tá? Mas uma das energias que vão estar atuando bastante é a energia da disciplina, tá? Aceitar e se submeter à ordem natural do universo, nos deixando fluir. E aí, olha só, veja bem como é que a leitura da carta não tem nada a ver com aquela coisa rígida, aquela... Quando a gente pensa em disciplina, quando eu penso em disciplina,
eu penso já numa coisa um pouquinho mais rígida, né, de impor limites, botar né, estabelecer uma rotina e cumprir, fazer ginástica todo dia, sabe essa coisa de disciplina, assim, que é um conceito que não é tão amplo quanto a disciplina de fato é. Olha só, quando aceitamos e nos submetemos à ordem natural do universo, nos deixamos fluir, nos conectamos à sabedoria e abrimos nossa mente e nosso coração ao aprendizado. Ou seja, a definição de disciplina aqui é bem mais ampla, geral e restrita, né? E acho que tem bem mais a ver também com essa energia de água do signo de Câncer, que é uma coisa mais fluida, né? É uma coisa mais devagar e sempre. Vamos lá, entendeu? Vamos acomodar essa disciplina dentro dos nossos relacionamentos aqui. Lembrando que a gente está falando aqui, o questionamento é como os relacionamentos. E aí eu vou dar uma ampliada aqui. Como os relacionamentos, os seus relacionamentos, os principais e os secundários aí, podem enriquecer a sua vida. Como você pode obter mais sabedoria, mais aprendizado através desse conviver com disciplina. Né? Aí eu vou tirar aqui 3 cartinhas. Tarô. Parou, né? Tipo. Então, aqui nessa tiragem, a gente vai ver 3 energias distintas. O coração da questão, a força e o desafio. No coração da questão, veio o 5 de ouros. E o 5 de ouros fala de um tempo de dificuldade. Mas é um momento transitório, tá? Não é que a dificuldade é permanente forever. Não. É um tempo em que a gente pode estar, que vocês, aliás, a gente, não tem, desculpa aí, em que você, canceriane, pode estar se sentindo um pouco abandonado, né? E aí, pensando aqui nessa coisa dos relacionamentos e como esses relacionamentos podem estar enriquecendo a sua vida, eu sinto que talvez você não esteja obtendo dos seus relacionamentos aquilo que de fato você gostaria. Mas saiba que essa ajuda está disponível, porque aqui a gente vê 2 pessoas numa situação um pouco difícil, no inverno, né, descalça, no frio, na neve, passando ao lado de uma igreja, né? Você vê aqui o vitral de uma igreja. E a igreja é um lugar de acolhida, é um lugar de ajuda, é um lugar de elevação espiritual. Então, muitas vezes, a gente... É como se... Essa carta, para mim, é sempre assim, tipo, nossa, você tá passando de um lado de um bebedouro e reclamando que tá com sede, sabe? Não, muitas vezes, não enxergar que existe um lugar de apoio, existe uma ajuda, tá? Então, essa é a primeira coisa que apareceu aqui. À medida que a gente for tirando as outras cartas, eu vou esclarecer essa carta, porque, para ser bem sincera, ainda não entendi muito bem como é que isso aqui está se encaixando, tá? Na força, o As de Paus, ou seja, uma oferta de criatividade, paixão, fogo interno,
Isso vai estar muito disponível para vocês como força, para que vocês utilizem isso não só nos relacionamentos, mas utilizem isso para si mesmos, tá? No desafio, veio a carta do 6 de ouros, e o 6 de ouros é a sequência dos 5 de ouros. E aí, eu penso o seguinte: talvez o desafio de vocês, cancerianos, nesse mês de agosto, seja saber dividir, saber se dar ou dar os seus recursos ou distribuir o seu amor, a sua atenção, até mesmo os seus recursos financeiros e materiais, de forma a gerar um equilíbrio, de forma a criar uma igualdade, ou pelo menos diminuir as diferenças. E aí, voltando à questão do relacionamento, né, e de como esse relacionamento pode enriquecer a sua vida. Como esse relacionamento pode enriquecer a sua vida. Eu vejo que é uma coisa de ou pedir ajuda ou ajudar. Vamos esclarecer um pouco mais isso aqui, tá? Porque para mim ainda não está totalmente claro. Eu peço ajuda para a gente dar uma... Eu quero um esclarecimento para poder entender melhor essas cartas. Quero entender melhor os 5 de ouros, quero entender melhor os 6 de ouros no desafio. Por favor. Começa a fazer um pouco mais de sentido para mim. Sim. Câncer. Vamos lá. No coração da questão, você tirou primeiramente o 5 de ouros, né? Em seguida, no desafio, o 6 de ouros. E agora, embaixo desses 5 de ouros, no coração da questão, o 4 de ouros. E aí, eu começo a desconfiar que esse enriquecer talvez seja meio literal aqui nessa leitura, porque são muitas cartas relacionadas a dinheiro, materialidade e segurança, tá? Então vamos lá. No coração da questão, eu sinto que os cancerianos podem estar um pouco apegados a uma situação financeira de estabilidade. Talvez não estejam querendo dividir aquilo que tem com os demais. Porque, olha, essa é uma carta de apego, uma pessoa que, olha, tá agarrando as moedas, entendeu? Não tá querendo dividir, tá querendo ficar com essa estabilidade para si mesmo, né? Essa pessoa está vindo de uma sensação de não ter o suficiente, sabe? Aqui, essa carta, o 5, veio antes do 4 de ouros. Então eu sinto que aqui a estabilidade financeira vai ser um grande assunto
para Câncer em agosto, tá? Na força, logo abaixo do Ás de Paus, veio o Cavaleiro de Paus. E o Cavaleiro de Paus me fala de aventura, de ir atrás das coisas que você quer, das coisas que o seu fogo interno deseja, aquilo que você... atrás dos seus desejos mesmo. Estou escutando desejo, atrás até dos seus desejos de conquista, de conquistar coisas, de conquistar pessoas, de conquistar. No desafio, logo abaixo do 6 de ouros, a carta que pede que se faça uma divisão para gerar menos diferenças e mais igualdade, veio a força. E a força como desafio para vocês, fazendo oposição aqui a esse cavaleiro de paus, me fala que vocês vão ter uma luta interna aí para dominar essa vontade de ir atrás só daquilo que quer. É um controle de narcisismo, eu tô sentindo aqui, sabe? De querer ficar com tudo que é bom só para si, de não querer dividir. Eu tô sentindo uma coisa meio narcisística aqui, que pode levar você a se sentir, ou não só se sentir, mas se colocar numa posição meio isolada. Porque essa carta aqui é aquela carta pra mim é aquela carta da criança que tem todos os brinquedos, mas não quer dividir com ninguém, então acaba só brincando sozinha. Sabe? Ninguém quer brincar. E depois, assim, ninguém quer brincar com ela também. Aí as outras crianças começam a isolar porque, né, é uma chata, não divide a bola, sabe? Então, vai ser necessário olhar para dentro e controlar esse impulso, controlar essa vontade até de armazenar, sabe? Essa carta também é a carta da pessoa acumuladora, sabe? Então, olha bem essa energia tá uma energia de muito apego aqui. Então, eu acho que o grande lance vai ser vocês desapegarem um pouco aqui, soltar um pouquinho essas moedas aí para dividir, entendeu? E tirar da cabeça a ideia de que se você não se apegar àquilo que você tem, você vai estar na miséria. Porque isso é uma ideia de falta. Isso é uma ideia que é nada a ver, entendeu? O universo é rico e cheio de possibilidades, entendeu? Você não precisa ficar se agarrando às coisas que você tem. Vou tirar mais 3 cartinhas aqui pra gente... ter um pouco mais de clareza a respeito disso. Porque eu tô vendo muito fogo e muita terra aqui. Aí, no coração da questão, embaixo do 5 de ouros e embaixo do 4 de ouros, está me falando dessa noção que talvez esteja permeando
o pensamento dos cancerianos nesse mês, que é uma noção de que se você não se agarrar àquilo que você tem, você vai estar na miséria, sabe? Vem a carta da lua dizendo que, ó, isso é uma grande ilusão. Você não está enxergando as coisas como elas de fato são. Isso é ilusão, tá? E aí, na carta, a terceira carta da força, vem me falar, o que é o 8 de espadas, vem me falar que você está se colocando numa situação de limitação mental. Sabe, você criou várias armadilhas, você criou várias crenças, vários pensamentos relacionados à matéria aqui, que estão te aprisionando. E é curioso porque essa carta veio numa carta de força, logo abaixo de duas cartas poderosas de paus, de ânimo, de fogo, de vontade, de criatividade e de espiritualidade também. E aí, no desafio, vem essa carta do 9 de copas, que é uma carta que fala de uma pessoa que conquistou várias coisas e que está pronta para dividir. Olha que coisa curiosa. Eu sinto muito essa carta como, olha, eu tenho todas essas taças aqui, só estou esperando meus amiguinhos para dividir. Mas ao mesmo tempo, olha que posicionamento curioso, né? E temos essa carta aqui também, que veio acima dessa, dizendo que é preciso dividir. É preciso dividir não só aquilo que você tem de material, e aí vamos voltar lá para o começo, dividir dentro dos relacionamentos, né? Não só é importante que você divida os seus bens, que você divida a sua estabilidade, divida, né, o seu pão, como também dividir as suas emoções. Se libertar dessa ideia de que você está isolada, né? Então, uma pessoa isolada. Você não está querendo enxergar que tudo isso que você criou na tua cabeça em relação a dinheiro é uma grande ilusão. Você está se apegando ainda a esses conceitos. Não, é isso mesmo. Não, eu tenho que poupar. Não, eu não posso gastar. Não, eu não posso dividir. Não, eu não posso dar um presente ali, porque senão vai faltar para mim. Sabe? Não, eu não posso ajudar ninguém porque eu não tenho nada. E aí tá sentado numa moeda de ouro. Sabe? Isso é uma ilusão. Você precisa enxergar as coisas como elas de fato são. Precisa enxergar a natureza abundante. Tá? Vou tirar aqui, agora com Lenormand, mais algumas cartinhas para a gente entender um pouco melhor, para ver se é isso mesmo. Eu quero saber se é isso mesmo, entendeu? Porque agora eu tô me lembrando também da carta da disciplina que a gente tirou logo em seguida. E a carta da disciplina fala para abrir o coração ao aprendizado e para deixar fluir.
E engraçado que tudo que todas as outras coisas que eu vejo aqui não tem muito a ver com fluir, sabe? Fluir tá justamente no desafio. Então, assim, esse vai ser o grande desafio, deixar fluir, se libertar dessas amarras aqui, desses pensamentos errados, sabe, dessas ilusões que foram criadas, assim, de não enxergar de fato a realidade. Que não só você tem estabilidade e recursos para dividir, como, assim, recursos financeiros, como você tem sentimento, você tem experiência de vida também que você pode compartilhar. Vamos lá. No coração da questão, a cruz. E a cruz fala de fim, de arrependimento, de pesar, de fardo. Sabe aquela coisa de, eu tô carregando uma cruz. Vou ler aqui o que a carta está dizendo. A culpa e o arrependimento podem pesar sobre os ombros. Perdoar a si mesmo é aceitar a perfeita harmonia, Perdoar a si mesmo é aceitar que a perfeição humana não existe. Somos feitos de falhas e frustrações. Vencê-las é um tremendo desafio. E aí, olha aqui o desafio, ó. Que é justamente isso, encarar seus medos, encarar seus erros, encarar suas frustrações, encarar os pensamentos que te aprisionam e se libertar. Perceber que existe muita energia de criação e de poder de realizar coisas dentro de você, que você não precisa achar que você tá na miséria e aí ficar, sabe, apegado nas moedinhas, sabe, numa postura mesquinha de não querer dividir, de não querer compartilhar, disso ser uma coisa difícil de compartilhar o que você tem de bom. Lembra que isso tudo é uma grande ilusão. Foi coisa que você colocou na tua cabeça. Você colocou na tua cabeça. Tá? E isso é algo que está pesando sobre você. Aí na força vieram os ratos. E os ratos, eles mandam a gente investigar os nossos porões. Sabe? E eu acho que os ratos, embaixo dessa carta aqui, principalmente, tá falando muito sobre isso mesmo. Olha, quais são os pensamentos, quais são as ideias que você vem carregando e que vem limitando você? Você acha que você... Porque os ratos também é tipo... Nossa, os ratos vão comer as estruturas da minha casa, sabe? Então eu preciso me proteger, então, sabe? Eu vou ler o que está falando aqui. Desânimo e sensação de fracasso costumam aparecer em situações de grande desgaste
tanto físico quanto emocional. Evite pessoas nocivas que apenas sugam o que temos de melhor. Purifique suas energias. Aí eu penso aqui que com essa carta dos ratos, falando sobre pessoas que sugam a sua energia, dá uma outra dimensão também a essa carta aqui. Sabe que talvez quando você dividiu, você achou que saiu perdendo. E aí, por isso, você acha que tem que, então, ficar numa posição de isolamento e retração, sabe? De guardar tudo para si mesmo. No desafio veio a torre, e a torre aqui no Lenormand, ela fala de isolamento novamente. E ela veio logo abaixo dessa aqui, que é uma carta em que a pessoa também está isolada. Ela está isolada com as suas vitórias, mas ela está isolada, entendeu? Ela pode até estar numa postura de que, olha, eu tô aqui com as minhas coisinhas e tô esperando alguém, mas ainda assim eu tenho tudo isso, mas não tem ninguém aqui comigo dividindo tudo isso. Que me fala de uma angústia de você ter tanto para dar e achar que, de repente, não tem ninguém com quem você dividir. A carta diz: de joelhos, tiro um tempo para meditar sobre as coisas que estão acontecendo ao meu redor. Esvazio-me para dar espaço a novas ideias e percepções. Com a mente serena, visualizo um mundo mais leve para se morar. Olha, Câncer. Deixar fluir. Eu tô sentindo uma dificuldade de deixar fluir as coisas nos relacionamentos, sabe? Uma vontade de, eu não quero mais dividir nada com ninguém, não. Sabe, vou ficar agarradinho aqui nas minhas coisas, nos meus brinquedinhos, e vou ficar brincando sozinho com as minhas conquistas. E relacionamento não é isso, né? Relacionamento é dividir. Né? Dividir experiências, aprender. Agora eu vou tirar aqui 3 cartas de harmonização dos chakras. Vamos ver quais são os chakras que estão precisando de uma atenção especial, tá bom? Olha que curioso, achei que fosse sair o chakra base, porque é o chakra que fala justamente de segurança e tudo, mas não. No coração da questão saiu o chakra coronário, que é o chakra que nos permite entrar em contato com a espiritualidade, é o chakra que nos conecta com Deus, com o universo, com aquilo que você acredita que há de superior, uma inteligência maior, com o seu eu superior, com o seu anjo da guarda, com o que quer que seja que você acredita que existe de imaterial e que tem energia
superior, sabe? E aí, a afirmação que essa carta pede que você faça, que é o coração da questão, vou até pegar aqui, ó, e vou ler para vocês. Eu sei que estou seguro ou segura, pois sigo meu guia espiritual interior. E aí, lembra da carta da Lua, logo embaixo dessas? Essas duas cartas aqui são muito cartas de insegurança, né? Uma é uma carta que fala de problema, crise, né, financeira, um sentir que não se tem o suficiente, um sentir-se miserável. E essa carta, apesar de ser um 4, que é uma carta de estabilidade, é uma carta que fala de quando a gente atinge uma estabilidade, mas a gente agarra nos pés da cadeira, entendeu? E é preciso que você saiba que, olha, você está seguro. Não precisa ter medo. Lembra que eu falei que essa noção de que você precisa se agarrar no pé da cadeira é uma ilusão. Você está seguro. Conecta com o seu guia, conecta com a intuição, conecta com o que há de mais elevado. Tá? Na força veio o chakra laríngeo, que é o chakra da nossa comunicação. Tá? E ele fala: eu estou forte e vivo de forma totalmente plena. Então, pega aqui essa força, essa oferta de gás, de vontade, de criatividade, de certeza de que você tem o que precisa para ir atrás das suas conquistas. Se livra desses pensamentos que estão te limitando, tá? Desses ratos imaginários que estão corroendo a sua despensa imaginária, sabe? E sinta-se forte. Lembre que você está seguro, tá? Segura, segure. E no desafio, novamente o chakra coronário, e a afirmação é: eu sou parte do divino. Então, eu sou parte do divino. Você está precisando perceber essa conexão, porque eu sinto que você está tão preso na matéria, tão preocupado com a matéria, com o Yin, com a estabilidade, que você está se esquecendo que o divino tudo provém, que a abundância está disponível desde que a gente se abra para ela, desde que a gente esteja disposto a compartilhar. Vou tirar aqui mais 3 cartinhas do oráculo de Delfos, que eu falo que ele é o oráculo que bota o carimbão assim e fala: não, é isso mesmo, pá, pá, pá. E se tem alguma coisa que eu esqueci de falar ou que eu não interpretei do tarô, ele vem e pum. Lembra disso? Pá. Tá bom, Câncer? Então vamos lá. Lembrando, gente, que se isso não faz sentido para vocês, se vocês estão escutando essa leitura e falando: nossa, nada a ver, eu não sou assim, eu não me comporto assim, eu não estou assim, dá uma olhada no ascendente e na lua, tá? Mas guarda isso aqui assim atrás da orelha, porque pode ser que em algum momento no futuro, durante esse mês, e aí assim, eu falo mês de agosto, mas assim,
a gente está cansado de saber, eu pelo menos estou cansado de saber que o tempo é uma ilusão. Entendeu? Tempo é só um negocinho que gira ali, que vai mudando, sabe? Mas o tempo é fluido, tá? Então, de repente, essa é uma situação que você passou há muito tempo atrás, que ainda reverbera, sabe? Então, dá uma olhada. Guarda isso na cabeça, tá? Não descarta logo assim. Ó. Acabou de me vir aqui uma palavra na cabeça. O avarento. Tem uma peça, acho que é de mulher, né? Sobre essa pessoa que tá muito presa ao material. E aí, no coração da questão, logo abaixo dessa carta que eu mostrei para vocês, veio a vaidade. E a vaidade aqui nesse deck não é aquela vaidade gostosa, legal, da autoestima, de você, do self-care, sabe? É uma vaidade, aquela ruim, sabe? Aquela que passou do limite, aquela que não é bacana. Então, talvez vocês estejam se apegando a esse material por vaidade, sabe? Por querer ter um status, por querer ter uma aparência de bem-sucedido, sabe? E aí isso tá isolando vocês e tá impedindo esse fluxo. Eu tô sentindo que essa coisa não tá fluindo, vai precisar fluir, precisa fluir, precisa fluir. Porque uma coisa que eu falo sempre é que assim, dinheiro precisa circular. Se a gente se apega no que a gente tem, a gente não tá com a mão aberta para receber o que vem. Tá? Então, lembra dessa carta aqui. Esse é o seu desafio. Esse é o seu desafio. Dividir. Tá? Porque tem uma energia forte de agarrar e não querer soltar. Entendeu? Aí na força veio a colheita. E a colheita é uma carta que fala de um tempo em que tá tudo maduro. E é hora de você pegar a sua cestinha e colher o fruto do seu trabalho. E aí aqui tá me vindo uma conexão que é: talvez você não esteja querendo dividir com as pessoas os frutos do seu trabalho, achando que esses frutos têm que ser só seus. Mas, de novo, eu volto a dizer que a energia precisa circular. A gente não pode ficar se apegando às coisas só porque foi a gente que criou. Sabe? Sabe esse tipo de coisa? Assim, eu não quero que você use isso porque fui eu que fiz. Não. Gira, divide. Controla isso. Controla essa vontade de querer se agarrar em tudo. Lembra que, você tem mais, você tem mais fogo para criar mais, para plantar mais, para fazer mais. Você não, sabe? Não precisa ficar se agarrando. Tá bom? E aí no desafio, a alegria. Tá? A alegria de poder dividir. Então, eu vejo aqui que para vocês, o grande desafio vai ser se conectar justamente com essa alegria de dividir o que você tem. Não só grana, como os bons sentimentos,
a alegria de viver, né? Sair dessa torre, dessa coisa isolada, sabe? Que muitas vezes a gente se isola mesmo estando num relacionamento. Quem nunca? Não é verdade? Às vezes a gente se sente só, né? Com as 9 taças, sem ninguém para beber e brindar com a gente. Então não, lembre-se de se conectar com o divino, lembre-se de se sentir seguro, né, com essa conexão divina, lembre-se que a espiritualidade está te apoiando, lembre-se que os ratos no porão são imaginários. Entendeu? Esses ratos no porão são pensamentos, é a ideia de que alguém vai tirar o que você tem. Não, tudo isso é ilusório, ilusório. Você colocou essas ideias na sua cabeça ou isso vem de crenças familiares, entendeu? De que não, você não pode dividir, que a gente tem que acumular, que não. Olha. Lembre-se de viver forte e de maneira plena. Lembre-se que quando a gente colhe, é bom que a gente divida também os frutos das nossas colheitas. Fazer uma grande festa da colheita. Agradecer aos deuses e deusas pela boa colheita, pelo trabalho ter dado frutos, sabe? Gratidão mesmo. Cuidado com essa vaidade. Agora, para finalizar, uma cartinha do Ho'oponopono. E aí eu peço aqui uma orientação em relação a tudo isso que nós vimos aqui. E aí, a cartinha que saiu é essa. Agora eu fico em paz. Significa que estou tranquila, em paz comigo e com tudo o que aconteceu. Fim do sofrimento. Então, veja bem, se toda essa situação aqui de agarrar, de querer uma segurança ilusória, que achar que você agarrando ali na poupança você tem segurança, se isso veio porque em algum momento você sofreu, né? Saiba que é o fim. Agora você pode ficar em paz, você pode se conectar com o divino, pode se conectar com o seu guia interior. É hora de colher, tá? É hora de se conectar com a alegria, tá? Acabou o sofrimento. Tem muita energia boa de criatividade. Isso nunca, assim, isso é uma coisa que você tem bastante. E quem tem isso, essas duas cartas de fogo na força, não precisa, é aquela pessoa que não tem medo de trabalhar, vai lá e faz as coisas e tem aquele gás e acorda de manhã e vou fazer ginástica, sabe aquela coisa assim, aquele vigor, tá? Câncer, é isso que eu tenho para vocês, eu espero que vocês tenham curtido essa leitura. Lembrem-se que a disciplina não é rígida. A disciplina é um deixar fluir, tá? Lembrem-se de nos relacionamentos, como que você mesmo pode enriquecer os seus relacionamentos, dividindo o que você tem de melhor, dividindo os frutos da colheita, se conectando com a alegria de estar entre as pessoas que você ama. Tá bom? Beijos. Fiquem bem, cancerianes.